Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. Você está no canal do Apostolado Católico da Família Raimann. E no vídeo de hoje nós vamos revelar os atores e interesses por trás da lenda negra da Inquisição. Com o fim da ditadura de Francisco Franco na Espanha e a abertura dos arquivos do Estado espanhol, iniciou-se um processo de redescoberta da Inquisição a partir de suas fontes primárias. Autores como Eduard Peters e Henry Kamen saíram em busca de documentos originais e chegaram à conclusão de que os tribunais da Inquisição, seja a medieval, seja a espanhola, ainda que esta mereça alguns pontos de interrogação, evitaram milhares de mortes. Onde quer que fosse implantada, a fama da Inquisição era de ser um tribunal prudente e moderado, sendo que muitas vezes a instituição era inclusive criticada pelos nobres e pelo povo por sua excessiva brandura e complacência. E no século XIX, porém, a visão popular da Inquisição já era bem diferente. Uma novela gótica intitulada O Monge, de autoria de Matthew Gregory Lewis, dava conta de um interrogatório inquisitorial tenebroso que acontecia dentro de uma sala escura com cortinas cerradas, homens encapuzados, velas acesas, instrumentos de tortura à mostra e, ao fundo, um grande crucifixo. E embora nada disso correspondesse de fato à verdade histórica, foi a imagem que predominou por muito tempo a respeito dos tribunais do Santo Ofício. Como aconteceu uma mudança tão radical de mentalidade com o passar dos anos? Como pôde ser que uma instituição considerada justa em seu tempo e por vezes até leniente, fosse tratada com tanto rigor e calúnias pelos séculos posteriores? Vamos ver, né? Uma lenda que foi criada por protestantes, é isso mesmo, pronto, respondeu a pergunta. O mito da Inquisição surgiu com o protestantismo. No afã de dar uma origem mais antiga à sua recém-inventada religião, Martim Lutero, João Calvino e os reformadores e historiadores protestantes subsequentes começaram a recontar a história do cristianismo. Nessa nova leitura dos acontecimentos, o Império Romano teria aparelhado a religião dos primeiros apóstolos, fazendo da Igreja de Roma o braço direito do imperador, que matava e perseguia os verdadeiros cristãos. Entre a queda do Império Romano e a Reforma Protestante, os assim chamados verdadeiros cristãos teriam subsistido nas personagens heréticas, punidas e excomungadas pela malvada Igreja Católica. Assim, cátaros, valdenses e hussitas, ainda que suas crenças pouco ou nada tivessem a ver com o corpo doutrinário protestante, foram elevados à condição de heróis, tendo seus nomes catalogados em martirológios produzidos pelos calvinistas. E é assim que a gente encontra nos livros de história. Por isso é bom você mostrar esse vídeo lá para aquele seu professorzinho de história também. Também foi a partir da literatura protestante que se passou a enxergar os múltiplos tribunais inquisitoriais como uma unidade. Todos eles passaram a ser denominados simplesmente como a Inquisição. Para se ter uma ideia de como era o preconceito dos protestantes, basta lançar um olhar para a Inglaterra e a como a história tratou diferentemente duas rainhas, filhas de Henrique VIII. É verdade. Maria, a católica, filha de Catarina de Aragão, restaurou o catolicismo no país e perseguiu os protestantes. A perseguição, porém, não foi nada espantosa para os parâmetros da época. Quando Isabel, filha de Ana Bolena, assumiu o trono, porém, ela promoveu
uma perseguição sistemática aos católicos, punindo como traidores da coroa todos os que fossem fiéis ao Papa. Milhares de católicos foram mortos simplesmente pelo fato de serem católicos, havendo inclusive caçadores de padres. Mesmo diante dessa desproporção, foi Maria, e não a sua meia-irmã, quem recebeu dos historiadores a alcunha de sanguinária. Olha que injustiça, né? E a lenda foi endosada pelos inimigos da coroa espanhola, tá? É preciso entender que no século XVI, auge das grandes navegações, a Espanha era a nação mais rica e desenvolvida do planeta. Em tal condição, o país não deixava de ter seus inimigos, aos quais era muito vantajoso fomentar uma lenda negra em torno da Inquisição, que, como sabemos, assumiu algumas peculiaridades em território espanhol. Nos próprios países católicos havia a imagem de uma Espanha atrasada e violenta, impressão agravada pelo fato de o Papa mesmo ter tentado em vão conter o tribunal instituído pela coroa espanhola. E a lenda também foi aperfeiçoada pelos iluministas. Perceba que nos anos 1700, a lenda se aperfeiçoou com a ascensão do iluminismo. Os pensadores dessa época começaram a ler a história a partir de seu culto idolátrico à deusa da razão. Houve a Idade Antiga, na qual surgiram grandes filósofos, e refulgiu o pensamento racional. Um milênio depois veio a Idade Moderna, a qual eles inauguraram, e no meio disso existiu um período de trevas e obscurantismo, o qual eles denominaram maliciosamente de Idade Média. Nesse intervalo situava-se a Inquisição. Nos passos dos protestantes, os iluministas continuaram a tratá-la como uma unidade, responsável por punir as pessoas que ousassem pensar diferentemente da fé da Igreja. O filósofo francês Voltaire, famoso por seu ódio ao catolicismo, foi também grande propagador da lenda negra relacionada à Inquisição. Em seu famoso Candide, algumas passagens são dedicadas a alimentar uma visão fantasiosa e pitoresca do tribunal e dos conhecidos autos de fé. Na mesma época, com a publicação de um manual de inquisidor falso, do qual foram intencionalmente omitidos os conselhos de justiça e prudência, constando apenas trechos relacionados à tortura e à pena de morte, o ódio de Voltaire, assim como o dos demais pensadores iluministas, só cresceu mais. Grande parte de seus esforços se concentrava em destruir a imagem da Igreja, do Papa e da monarquia francesa, preparando o terreno para a Revolução de 1789. É desta época o livro Dom Carlos, do autor alemão Friedrich Schiller, que pinta a figura de Dom Carlos de Espanha, filho de Felipe II, como um príncipe jovem e aventureiro, apaixonado por sua madrasta Isabel de Valois, ao mesmo tempo em que procurava concretizar esse seu amor impossível. O príncipe das Astúrias teria se rebelado contra o seu pai, porque este queria implantar a Inquisição nos Países Baixos. O mito de Dom Carlos, libertador e inimigo da Inquisição cruel, foi adaptado para a ópera por Giuseppe Verdi. Os fatos reais, porém, passavam longe dessas fantasias. Do século XIX, o conto O Poço e o Pêndulo, de Edgar Allan Poe, descreve do começo ao fim os sofrimentos de um réu nas mãos da Inquisição espanhola. Ao fim da história, chega o exército francês para trazer-lhe a liberdade. O historiador Henri Charles Lea escreveu um livro sobre a Inquisição intitulado
uma história da Inquisição na Idade Média, mas também não se conseguiu desvencilhar dos preconceitos anticlericais que foram embutidos ao largo dos anos nos documentos históricos sobre o assunto. De fato, lendo os eventos a partir de distorções e de juízos errôneos de valor, foram muitos os historiadores que caíram no engodo da lenda negra, não conseguindo apreciar a Inquisição a partir de seu verdadeiro contexto histórico. Mas alguém poderia se perguntar: qual o sentido de inventar uma caricatura da Inquisição e, no fim das contas, da própria Igreja Católica? A resposta está no ódio do homem moderno à religião. A história do Santo Ofício, bem como de toda a era medieval, mostra como não é possível governar um povo sem Deus. Quando ele é destronado, funda-se a religião do próprio homem, que passa a ser a medida de todas as coisas. Em termos práticos, portanto, não há Estado laico. Tirado Deus do centro de gravidade, é o ser humano quem assume o seu lugar, institucionalizando a idolatria de si próprio. A Igreja Católica não advoga que a religião deva ser imposta pelo Estado a toda a população. Ela tem consciência de que crer é ato da vontade e de que não se pode obrigar ninguém a aceitar a fé pelo uso da força. Contudo, em seu impulso missionário, ela não pode deixar de irradiar a luz de Cristo para toda a sociedade, especialmente para os chefes do povo. A aceitação do Evangelho por si só poria limites ao poder dos príncipes que, submissos ao Todo-Poderoso, teriam as suas pretensões de domínio convenientemente moderadas. Infelizmente, já no fim da Idade Média, os conflitos entre a Igreja e os impérios, juntamente com o fortalecimento dos estados nacionais, fariam os imperadores cada vez mais rebeldes ao Evangelho e ao primado espiritual de Pedro, usando o reinado político simplesmente como um meio de subjugar as nações. O agigantamento do Estado chegou ao seu ápice no século passado, com a elevação de ideologias neopagãs, cujos líderes eram alcançados à qualidade de semideuses. É emblemático que em países oficial e declaradamente ateus, a irreligiosidade tenha assumido traços tão religiosos de forma marcante, com a crença no materialismo, o culto às personalidades dos líderes, a ostentação de símbolos e a criação de ritos repletos de uma certa aura mística. Hoje, pergunta-se, seria necessário reinstaurar a Inquisição? Na verdade, essa instituição não é mais necessária por si mesma. Tornou-se necessária em seu tempo para conter a ingerência do poder estatal sobre assuntos religiosos. Os príncipes seculares não têm competência para julgar matéria religiosa e, quando se aventuram nessa seara, as coisas se desencaminham. Tome-se, por exemplo, a Inquisição Espanhola, né? Absolutamente necessário, ao invés disso, é que o Evangelho reine nos corações para que então nosso Senhor Jesus Cristo possa reinar na sociedade, nos estados e na Assembleia das Nações. A Igreja Católica não quer o poder político. Algumas personagens podem até se desvairar a ser acometidas por essa cobiça. Mas a missão fundamental da esposa de Cristo, porém, é salvar as almas, converter os espíritos dos governantes e torná-los pessoas tementes a Deus. Foi assim que ela construiu a civilização ocidental. E é também este o caminho para restaurá-la. Então que fique claro aqui que criou-se uma lenda negra em torno da Inquisição. E essa lenda negra ela foi suscitada pelo próprio Satanás, né?
dentro do protestantismo, dentro do iluminismo, por príncipes que achavam que, de repente, se eles não dominassem a igreja, seriam dominados por ela, e tudo para denegrir a imagem da Santa Igreja e afastar as pessoas. Não obstante, a gente percebe o quê? Que muitos jovens que frequentam as universidades, você vai falar sobre a Igreja Católica, mas a Igreja Católica era malvada, porque ela tinha Inquisição, porque ela queimava bruxas, porque ela fazia isso, um monte de asneiras, né? E que se você estudar um pouquinho mais, né, você vai perceber que nada disso faz sentido, tá? Então a gente gravou esse vídeo no intuito de fazer com que você aprenda um pouco mais sobre a Inquisição, e veja que a Inquisição foi útil no seu tempo. Hoje, graças a Deus, nós não precisamos mais dela, mas cada época da história tem as suas necessidades, não é mesmo? Nós queremos também agradecer a você que nos acompanha aqui no canal, que assiste os vídeos, né? Isso é muito importante para nós. Se não é inscrito no canal ainda, inscreva-se, clica no sininho também para receber todas as nossas atualizações. Deixa o like aqui que é importante, comenta o que você achou, o que você aprendeu lá com aquele seu professorzinho de História Comunista e que você não sabia, que você veio aprender aqui com esse vídeo que foi baseado numa reflexão do Padre Paulo Ricardo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aí amanhã, quarta-feira, ao meio-dia, tem um vídeo novo aqui no canal, Orando com o Padre Pio. Não perca!